toda cheirosa, toda maquiada, toda arrumada, estou de pijama, olha como eu estou. Estou emocionada com a tecnologia, que legal, muito bom, viu? Conhecer vocês. É ótimo, né, Fátima? De muitas, né? Eu ainda mando cartão de Natal para os meus pacientes, eu sou dentista. Mano, eles ficam super emocionados quando recebem de aniversário, porque diz que isso não existe mais. E agora, na pandemia, eu estou tentando achar eles no Face, tentando achar eles no WhatsApp. Então, um chora, outros contam. Eu estou distante 5 meses sem trabalhar. E tá emocionante, viu? Ouvir vocês aí é uma verdade mesmo. Eu coloquei uma lista de 10 pessoas que tem que cutucar todo dia, porque estão entrando em depressão. Do programa, isso aqui. Não sei. Então, vou descontar vocês aí, tá bom? Vamos lembrar a todos que, enquanto um fala, a gente tem que desligar o microfone. Beleza. Isso, é importante. Então, agora que você está gravando... Porque senão ressoa, fica escutando o cachorro do vizinho, fica, né? Então, vamos, durante a minha apresentação... E eu liguei o microfone. Pode desligar o microfone. Oi, é o seguinte, eu queria entrar no meu computador, se eu quiser assistir a aula separado do meu marido, e você me mandou um e-mail antes de ontem, dizendo que na véspera você iria mandar para eu poder clicar ali. Só que você não mandou, então eu não consigo entrar no meu quarto. Eu estou falando porque vai ter dias que vai ter programas diferentes dele para mim, e eu não consegui entrar no meu. Copia o link dele e carrega para o seu computador. Ah, tá, joia. Tá. Isso, eu mandei o convite com o e-mail do Proidade, não vai estar com o meu nome, é o Proidade. É o mesmo e-mail que eu mandei para ele. Se você está inscrita na oficina, o que a gente faz? A gente pega do sistema, copia e cola, tá? Então, é o e-mail que está cadastrado no sistema. Ah, tá ok. Então, eu copio dele. Tá, joia. Ótimo. Tá, obrigada. Então, a gente vai começar com a doutora Maria Silvia Vicati Gatti, vai falar com a gente sobre tentando entender a pandemia do novo coronavírus e como devemos pensar para o futuro. Doutora, fique à vontade. É um prazer tê-la aqui conosco e todos os alunos também. Muito obrigada. Também estou muito feliz por estar aqui. Essa sempre foi uma vontade minha antes, né, de participar do programa, dar palestras, enfim, ajudar ou fazer alguma coisa que me fizesse feliz, né? Acho que essa é uma ação. Primeiro, ela age sobre nós mesmos, né? A alegria de poder compartilhar, de poder trazer aquilo que eu sei, né? Um pouco do que eu sei para qualquer um. Né? No começo desse processo de pandemia, eu fui muito acionada porque eu sou virologista de formação, né? Eu estudo os vírus, não o coronavírus, mas outros vírus. Né? E, como professora, a gente tem que ir além da razão do nosso estudo científico, né? Porque a gente vai dar aula, a gente vai... Enfim, a virologia é um mundo muito extenso, né? Ela é uma ciência nova, um pouco mais de 120 anos. Né? Se nós formos comparar com outras ciências, ela é uma ciência muito nova. Né? Mas ela... Tomás, alguém está com o microfone aberto. Thelma, desliga o seu microfone. Obrigada. E aí, então... Mas, por ser estudiosa, né, eu sempre fui bastante estudiosa, eu consigo entender essa pandemia com um olhar de uma virologista. Né? E eu vou trazer um pouco disso para vocês hoje. Eu tentei montar uma palestra simples, né, para que vocês possam não só entender, mas, ao mesmo tempo, eu quero gerar dúvidas. E aí vocês vão, então, poder fazer as perguntas que quiserem, eu estou à disposição para isso. Né? Agradeço ao programa pelo convite,
tá? Fico muito agradecida mesmo, e vou passar, então, a minha apresentação. Bom, vamos compartilhar aqui, vou fechar aqui, e vamos compartilhar. Já já vai aparecer. Apareceu ou não, né? Ela deve estar entrando, o pessoal precisa ter um pouquinho de paciência, porque quanto mais gente, parece que mais lento fica. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas já está querendo aparecer alguma coisa. Ele está até pedindo para eu parar a apresentação, mas eu vou... Enquanto isso, nós vamos conversar. Não, Maria Aparecida, eu não sou parente do Mário Gatti, não. O meu avô também se chamava Mário Gatti. Eu tenho um monte de primos que chamam Mário Gatti, mas nós não somos parentes. A gente já fez um estudo sobre a nossa árvore genealógica aí vou tentar fechar e abrir a apresentação novamente, tá? Porque está demorando. Obrigada, desculpa a curiosidade. Não, ela é bastante comum, viu? Ela é bastante comum. Afinal de contas, nós temos alguma coisa bastante famosa aqui em Campinas, que é o Mário Gatti, né? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui e vou compartilhar uma janela. Vamos começar essa aqui, compartilhar. Agora vai, né? Foi? Chegou aí? Ok. Não, esse não está compartilhando, meu Deus. Vou fazer de novo. Você está apresentando, era para estar aparecendo aí, gente. Ainda não está aparecendo. Pois é, mas... Para mim tinha aparecido alguma coisa e a senhora tirou de novo. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Porque ele está pedindo para eu parar a apresentação e na verdade, não, o meu texto não está muito carregado. Será que foi isso? Mas eu consegui mostrar agora há pouco, né? Vamos lá, vamos de novo. E está dentro do sistema aqui. Vou tentar de novo. Não, se eu parar, eu vou ficar aqui de novo. Vamos conversando, gente. Deixa eu comentar algumas coisinhas que são comuns de serem, assim, vamos dizer, desentendidas. Primeiro, o vírus não é um micro-organismo, tá bom? Micro-organismos são bactérias e fungos, fundamentalmente, né? Por que os vírus não são micro-organismos? Porque eles não são organizados. Eles não são um organismo. Como é que a gente chama, então, os vírus de maneira geral? A gente chama os vírus de maneira geral, vou parar e tentar de novo. A gente chama os vírus de entidades biológicas. Tá? São entidades biológicas. Essas entidades biológicas, elas estão associadas a todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm vírus, né? Mas existe uma relação de especificidade entre os vírus e os seus hospedeiros. Então, vamos dizer, vírus de plantas são vírus de plantas. E dentre as diferentes plantas, existem diferentes vírus a elas associados. Bom, existem vírus de insetos, existem vírus de algas, enfim, existem vírus de bactérias, existem vírus que acometem os humanos, não é? E outros animais, né? Nós somos animais, ok? Muito bem. Esses vírus que nos acometem também têm lá a sua especificidade, certo? Por exemplo, nós temos vírus que infectam células do trato respiratório, como é o caso do coronavírus.
Assim como os vírus da gripe também infectam células do trato respiratório. Nós temos vírus que infectam células intestinais. Nós ingerimos esses vírus pela boca, eles vão até o nosso intestino, infectam aquele intestino e vão ser liberados nas fezes, porque a saída é as fezes. No caso do trato respiratório, eles se multiplicam nas diferentes células do nosso trato respiratório, quer seja o trato respiratório superior, quer seja o trato respiratório inferior, né? Pulmão, traqueia, enfim, todo o sistema respiratório. E por onde que eles vão sair? Eles vão sair na medida em que nós falamos, na medida em que nós tossimos, na medida em que nós espirramos, na medida em que há uma fluidez da água, né, do nosso, vou tentar abrir de novo, tá? Do nosso sistema respiratório, né, do nosso nariz, vamos dizer assim. Né? Lembrem que quando a gente fica resfriado, qual que é uma das características principais do nosso resfriado? A gente começa a escorrer o nariz, não é? A gente precisa de usar lenço, melhor usar lenço descartável, né? Por quê? Porque é uma ação do vírus, mas, ao mesmo tempo, é uma ação do nosso organismo para jogar aquilo para fora, ó. Vai embora daqui, tá? Então, é uma reação positiva do nosso organismo para tentar jogar aquele vírus para fora do nosso organismo, ok? Então, quando nós temos uma diarreia causada por vírus, né, quer dizer, ele faz uma destruição no tecido epitelial, no tecido do intestino, e isso modifica a nossa capacidade de absorção de água, e com isso a gente tem, então, a diarreia. Ok? Entenderam o que eu falei? Então, existe essa questão da especificidade, né? Um vírus do intestino, ele não deve infectar as células do trato respiratório, e vice-versa. Mas há, sim, aqueles vírus que infectam tanto as células respiratórias quanto as células intestinais. Existem vírus da influenza que fazem isso, e o próprio coronavírus, esse novo coronavírus, ele também tem essa característica de infectar tanto as células do trato respiratório quanto as células intestinais, tá? Isso é uma relação que a gente chama de relação de eu li compartilhar aqui. É uma relação que a gente chama de especificidade, ok? Muito bom. Essa é uma informação que a gente tem que ter com relação aos vírus, né? Vocês ouviram muito falar sobre a questão Deixa eu tentar de novo aqui, está difícil, hein, esse compartilhamento. Compartilhar agora. Será que se eu puser a tela inteira, vai? Não, não vai. Desculpem, viu, gente, mas Eu acho que vai na inteira, aqui, porque esse foi daqui a que eu quero primeira vez. compartilhar, ele aparece, eu estou tentando compartilhar e ele... Foi? Tá. Foi. Para mim, ele não está aparecendo. Está aparecendo para vocês? A minha tela compartilhada? Ele estava processando. Ah, tá. Que coisa, não? Vamos começar de novo? Vou tentar de novo, tá? Interessante. Vocês não estão vendo, né? Tá, vou tentar de novo, tá bom? Ele está saindo da tela. Vamos lá. Tem que ir, gente. Senão, eu vou só conversar aqui. Clique aqui para retornar a videochamada quando você quiser parar a apresentação. Eu não quero parar a apresentação. Apareceu ou não?
Apareceu, professora. Ele apareceu na minha tela. Tá bom, então tá ótimo, tá? Eu vou ver se ele está aparecendo para mim. Não está aparecendo para mim. Então, eu vou... Estou brava. Muito bem. Eu vou falar o que vocês estão vendo aí na tela. Então, eu vou tentar seguir por aqui no meu coisa. Bom? Bom, então tá aí, né? Tentando entender a pandemia do novo coronavírus e como devemos pensar para o futuro. Bem, essa imagem, estão vendo essa bolinha? O meu mouse está aparecendo para vocês? Está assim. Ok, então. Ok. Vamos seguindo, então, tá? Esse daqui é um novo coronavírus, uma fotomicrografia eletrônica. Um pouquinho trabalhada, né, para vocês perceberem essa coroa aqui em volta dele, estão vendo? Ó? Esse margeamento laranja aqui, isso aqui são as espículas do vírus, ele parece uma coroa, que é isso daqui, por isso ele chama coronavírus, né? Tá bom? Ele é um vírus aqui. Ele é chamado, o vírus em si é chamado de SARS-CoV-2, que é coronavírus 2, associado à síndrome respiratória aguda, tá? Que é o termo aqui em inglês, né? E causa o quê? Causa a doença, que é a Covid-19. Então, vocês vão se referir sempre ao vírus como o vírus e sempre à doença, a Covid-19, tá bom? Não falem mais o Covid, né? É a Covid, tá bom? Aqui uma cara melhorada desse vírus, assim, o esquema do vírus, para vocês entenderem, né? Esse é uma partícula viral. Professora, dá licença, só um pouquinho. Aumenta a sua tela aí, que aí ela vai ficar inteira para nós. Aí, foi? Tá bom aí? Mas sabe, no PowerPoint. Isso, perfeito. Tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. Essa daqui é a espícula viral, chama de Skype. Essa proteínazinha aqui é o problema, tá bom? Porque é ela que liga na nossa célula, dando aquela característica que eu comentei agora há pouco com vocês, da especificidade, né? Isso aqui é que vai se ligar à célula humana para permitir que o vírus penetre dentro da nossa célula, ok? Essa daqui, essa proteína cor-de-rosa aqui, tá? Isso aqui é uma proteína M, que é um gancho, estão vendo como parece um gancho? Tá? Isso aqui é para juntar as proteínas aqui, né? Para dar uma estrutura para essas proteínas. Aqui nós temos um dímero de hemaglutinina, que vai ter um papel de fusão, não precisa saber isso. Esse complexo todo aqui que vocês estão vendo de cor de rosa, isso aqui tudo, ó, tá? Mais essa estrutura aqui, isso aqui a gente chama de envelope viral. Ele é um lipídio, uma gordura associada a essas proteínas, tá? Essas proteínas aqui. Essa proteína E aqui, tudo isso aqui está ligado nessa estrutura que é o envelope viral. E aqui dentro a gente tem o RNA. O RNA é onde estão as informações genéticas para esse vírus poder se multiplicar, para ele poder passar informações para a célula poder multiplicá-lo, ok? Bom, esse parece uma estrutura bem sólida, vamos dizer, mas esses vírus envelopados são vírus muito frágeis no meio ambiente. Entenderam? Então, esse envelope aqui, ó, que é igual àquele que eu mostrei para trás para vocês, é essa estrutura aqui. Agora, vamos fazer um modelo dela aqui. Ela é frágil para sabões, frágil para o álcool. Por que a nossa grande ferramenta para destruir os coronavírus são sabões, álcool
detergentes, desinfetantes, todos vão fazer o quê? De alguma maneira, eles vão atuar sobre esse complexo do envelope viral, né? E vão, olha aqui, eles arrebentam isso, né, por uma ação química. Ação química, não precisa entender muito bem isso, tá? Mas a ação aqui, dessa cauda hidrofóbica aqui do sabão, da molécula do sabão, ela consegue romper a membrana celular. Desculpa, o envelope viral. Se não tem envelope viral, o que não tem mais? Não tem mais a espícula. Se não tem a espícula, como é que o vírus vai grudar na célula? Daí a importância da gente lavar a mão. Porque a entrada desse vírus, a especificidade da entrada do vírus é o trato respiratório e a mucosa do olho, né? Então, olho, nariz e boca. É por onde o coronavírus vai entrar. E ele entra, nós vamos ver depois as formas de penetração, mas o contato nosso, o ser humano, ele tem uma característica de colocar muitas vezes por dia a mão no rosto. Quem diga que nós fazemos isso mais de 2.000 vezes por dia. E é comum mesmo. Depois vocês se observem e vejam quantas vezes vocês põem a mão no rosto. É instantâneo, faz parte, né, de nós isso. E nesse movimento, né, se o vírus estiver na nossa mão, nós podemos levar o vírus para o contato com as mucosas, ou do nariz, ou da boca, ou mesmo dos olhos. Lavar as mãos sempre. Muitas vezes ao dia pode significar, principalmente se você foi em algum lugar, tocou em alguma coisa, lembre-se, lavar a mão. Ou passar o álcool gel. Mas tem uma informação que é muito importante, né? Não se faz passar o álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão, ou detergente, seja lá o que for, tem que ter tempo de contato entre o sabão e a possibilidade de você ter vírus ali ou não. Isso não é instantâneo, gente, tá? Então, qual que é a recomendação que nós fazemos? Cantar 2 vezes parabéns para você inteiro. Dá uns 20 a 25 segundos. Então, lavar as mãos, tocando toda a superfície das mãos, ou passar o álcool gel, também mantendo a superfície das mãos. O álcool gel, em geral, é até ele secar, né? Ele vai levar uns 20 segundos. Um bom álcool gel, ele leva uns 20 segundos para secar. Tempo suficiente para levar essa destruição aqui do envelope, ou é uma membrana, né? Ela é igualzinha às nossas membranas celulares, tá bom? Então, é importante lavar, mas não é fazer assim e, né, sair para o abraço. Ou não deixar o tempo suficiente. Por exemplo, eu tive que fazer uma tomografia esses dias. Aí eu fui num lugar lá, horrível, sem cuidado algum. Então, como a moça fazia? Tinha um lugar que eu tinha que colocar o queixo, né, para fazer. Ela pegou o álcool, jogou o álcool lá, pegou um papel e tirou o álcool. Ora, ela não deu tempo para o álcool atuar. Por que o álcool tem água? O álcool tem 30% de álcool, água, esse álcool 70%, sabe por quê? Para ele ficar naquele lugar o tempo suficiente para destruir o envelope do vírus. Se vocês usarem um álcool 100%, ele vai matar? Eu brinco assim, quer usar um álcool 100 para matar? Enfia sua mão lá, e aí você vai cantar parabéns para você 4 vezes. Mas a sua mão tem que ficar dentro do álcool, porque se você tirar o álcool, vai embora. Ele exala, ok? Então, isso é importante. Aqui, a multiplicação do vírus, o que eu quero chamar a atenção? Então, vejam, aquela proteína de ligação do vírus à célula, então existe um receptor na célula, que nós chamamos de ACE2, né? A esse receptor o vírus se liga, ele
leva à formação de uma vesícula, a uma fusão, um mecanismo de fusão aqui, uma membrana da célula. A membrana da célula, olha aqui a membrana da célula, com o envelope viral, eles vão se fundir e vão liberar o ácido nucleico, tá bom? Do vírus. Está aqui o ácido nucleico. Muito bem. Esse ácido nucleico, gente, ele é um tipo de ácido nucleico mensageiro. O que o ácido nucleico mensageiro faz? É aquela estrutura que se liga a componentes celulares para formar proteínas, para formar novas proteínas. Então, esse ácido nucleico do vírus vai se ligar a uma estrutura da nossa célula, tá? Vai ser traduzido, formar proteínas. Quais proteínas? Aquelas que estão na mensagem que esse RNA traz. De quem que é? Do vírus. Então, vai formar as coisas do vírus de novo. E forma também novos ácidos nucleicos. E aí, tem um novo vírus formado. Quantos milhares de vírus uma célula forma? Uma célula, ela pode formar até 10 mil, 50 mil, 100 mil vírus. Uma célula, em geral, gera outra célula. É 1 a 1, tá bom? Os vírus, uma vez dentro da célula, eles vão gerar milhões de cópias, às vezes, tá? Dentro de um organismo, né? Porque muitas células vão estar infectadas. Ok? Então, e isso destrói células. Ao mesmo tempo que destrói as células, né? O nosso organismo ele vai tentar responder a essa explosão de vírus dentro da gente. Ele vai mandar para aquele local ali um conjunto de respostas do nosso organismo para tentar impedir que esse vírus continue se multiplicando. Ok? Então, essa é uma informação que a gente tem que ter para entender o próprio mecanismo da doença depois. Certo? O coronavírus é chamado de novo, né, esse novo coronavírus, porque ele apareceu agora para nós humanos, né, nós somos capazes de identificá-los em dezembro do ano passado, tá bom? Muito bem. Mas nós temos outros coronavírus associados com a gente, né, que são esses coronavírus aqui, 229E, o HK1, que estão relacionados a resfriados e diarreias, né? São comuns, no mundo inteiro existem esses coronavírus, tá bom? Aonde é que eles vão ser diferentes, gente, fundamentalmente? Eles vão ser diferentes na espícula. Mas eles são diferentes em forma? Não. Eles são diferentes em pequenos, em pedaços muito pequenos mesmo, tá? Sequências, uma proteína ela é formada por aminoácidos. Uma sequência de aminoácidos determina especificidade. Eu posso mudar um ou mais aminoácidos nessa sequência, e aí eu vou ter uma outra espícula. Ela é diferente, ela ainda consegue se ligar àquele mesmo receptor, mas ela é diferente na sua constituição. Forma é igual, mas dentro dela existem diferenças, tá? Isso é importante por quê, né? Talvez, isso não está comprovado, mas há vários estudos que têm tentado demonstrar isso, que a imunidade que algumas pessoas têm para o coronavírus, o que é a imunidade? É não pegar a doença, não ter a doença e não o vírus, tá? A imunidade para a Covid poderia estar relacionada àquilo que nós chamamos de proteção cruzada. Por quê? Há anticorpos produzidos contra esses coronavírus e que seriam direcionados de alguma maneira para essas estruturas, que são as espículas, poderiam minimizar, não impedir, mas minimizar as infecções. Então, quando eu tenho essa produção grandiosa de vírus, eu
vou ter, ao mesmo tempo, a produção de anticorpos contra esses vírus. Será que esses anticorpos contra esses outros vírus, que nós já conhecemos, todos nós já tivemos resfriados por esses vírus, e, aliás, podemos ter, a cada 2 anos, parece que a gente perde a característica de evitar essas infecções de alguma maneira. Então, nós tivemos várias vezes durante a nossa vida, nós que já somos mais longevos, já tivemos várias vezes infecções por esses vírus. E pode ser que nós lembremos imunologicamente desses vírus e, com isso, a gente consiga minimizar o processo infeccioso, e aí nós teremos mais um daqueles que tem o coronavírus, mas não tem a Covid, né? Os coronavírus mais recentes, vamos dizer assim, são esses aqui. Um deles lá, eu vou mostrar depois, é da década de sabe-se Deus de quando. Mas, enfim, nós temos o SARS-CoV-1, que deu a mesma síndrome respiratória aguda grave em 2003, foi um vírus pandêmico, né? O mundo ficou muito assustado, mas era uma outra situação. A transmissibilidade dele era menor do que o novo coronavírus, que está aqui embaixo, que apareceu em 2019, com esse número de mortes aqui pelo SARS-CoV-1, um número de praticamente 8.000 casos. O MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, apareceu em 2012, 2.000 casos, mas ela tem uma taxa de mortalidade altíssima. Transmissibilidade menor, mas existe uma série de comportamentos associados a esse vírus, está relacionado com viagens, as pessoas irem para o Oriente Médio, voltarem com esses vírus, ou o fato de pessoas trabalharem, é bem comum a doença se apresentar em pessoas que trabalham com dromedários, né? Aqueles tipos de camelo que tem por lá, tá bom? Da onde vieram esses vírus? Todo mundo culpa os morcegos, não é? Então, olha, SARS, aqui dentro dos morcegos, né? Associado a outros animais, pingolim, aqui no MERS, o camelo, tá vendo? Esse daqui teria vindo de gado, tá bom? E aqui o novo coronavírus, que a gente acha não, ele é um vírus de morcego, ele veio do morcego, tá? Ele pode ter passado por hospedeiros intermediários, a gente lembra da civeta no SARS 2002, que foi confirmada aqui no caso da MERS, o dromedário, como eu coloquei, e no caso da Covid, teria sido um pangolim. Muito bem. E o homem, né, uma vez infectado, ele pode passar para outro homem, ou não. Né? Existe uma variedade aí. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Existem os hospedeiros naturais para os vírus. Volto à questão da especificidade, né? Vírus de morcego são vírus de morcego, certo? Vírus de macacos seriam vírus de macaco, certo? Vírus de dromedários seriam vírus de dromedários. Como é que esses vírus chegam no homem? Como é que eles chegaram? Como é que eles foram parar no homem? Né? Eles podem ter via, alimentos, pode ser via contato direto, enfim, tem diferentes formas desses vírus chegarem no homem. Mas prestem atenção numa coisa, existe uma coisa em virologia que nós chamamos de salto entre espécies. Um vírus do morcego vai saltar para o homem, com ou sem, né, não obrigatoriamente, hospedeiros intermediários. Ok? Ele pode saltar direto. Tá? O que é esse salto entre espécies? Esse salto entre espécies, lembra daquela modificação que eu falei na Skype agora há pouco, naquela proteína de estrutura? É exatamente isso que acontece. Uma mutação, uma alteração na sequência de aminoácidos daquela proteína, daquela Skype, modifica o suficiente para que ela agora possa
se ligar de maneira específica e irreversível, isso é importante, específica a um receptor celular de células de humanos. Saltou, pulou de uma espécie para nós, humanos. É assim que acontece na natureza. Quanto tempo isso pode levar? Gente, e quais os fatores para isso? Pode levar dezenas de décadas. Pode levar... A gente, às vezes, nem sabe definir quanto tempo. Provavelmente, o vírus, o SARS-CoV-2, ele pode já ter chegado nos humanos na década há 70 anos atrás. Já tem um trabalho tentando demonstrar isso. Só que o que foi acontecendo? Na medida em que... Eu vou pular e voltar? Não. Ok. Na medida em que esses vírus vão sendo transmitidos agora entre os humanos, eles também vão se modificando. E eles podem, então, a partir de um determinado momento, eles podem infectar um grande número de pessoas. Cada uma dessas pessoas pode ser capaz de transmitir o vírus para muitas pessoas. Quando isso acontece e a distribuição disso é mundial, nós temos uma pandemia. Pode ser que o SARS-CoV-2 esteja com a gente nesse tempo todo, e aí eu vou usar o termo, sem referência, como uma simples gripe ou um simples resfriado. Só que esse vírus, ele não era transmitido, ele não tinha essa capacidade de transmissão que ele tem hoje. Tá? Por que ele é diferente? Ele foi sendo modificado ao longo do tempo. Quem permitiu essa modificação? Nós mesmos, os humanos, que somos susceptíveis a esse vírus, que podemos nos infectar por esse vírus. Isso é uma coisa que acontece, é comum, é só pensar no vírus da gripe. O vírus da gripe, todo ano, ele se modifica por pequenas mutações, né? Por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina para a gripe. Por quê? Porque ele está diferente. Depois eu vou mostrar para vocês essa diferença no que ela implica, né? O SARS-CoV-1, como o SARS-CoV-2, vieram da China. Por que na China? Porque a China é o terceiro maior território, né, no planeta Terra, habitado, é o país mais populoso, a densidade de pessoas é gigantesca, né? No país, eles têm climas diversos, uma alta biodiversidade, o maior número de espécies de morcegos que podem ser infectados por coronavírus está na China. Isso também porque os chineses estudam profundamente essa relação dos morcegos com os coronavírus, e existe mais ou menos, alguns autores falam, 167 espécies diferentes de coronavírus, né? A maioria dos morcegos vivem perto dos humanos na China pela própria densidade populacional, além do fato de que os humanos, eles adentram, eles penetram, eles invadem, eles estragam os hábitats dos morcegos, né? Isso gera um potencial de transmissão para humanos e para o gado também pode ter uma importância como hospedeiro intermediário nesse processo, além da cultura alimentar chinesa, que considera que animais recém-abatidos são mais saudáveis, trazem mais energia, e etc, etc. É um hábito cultural a ser respeitado até certo ponto, né? Mas, com a dispersão dos coronavírus pelo mundo, gerando a epidemia, esses são os dados de hoje, da Covid. No mundo, até ontem, até 2 dias atrás, nós tínhamos 731 mortes ocasionadas pelo SARS-CoV-2. No Brasil, nós temos mais de 3 milhões de casos até ontem. No mundo, nós temos mais de 20 milhões de casos de pessoas confirmadas
com o coronavírus. E nós temos, até ontem, mais de 103 mil mortes no Brasil. Esses números e as tais curvas, que vocês podem ver diferentes curvas em diferentes lugares, basta vocês acessá-las, não há necessidade de... É melhor ficar com o número do que entender as curvas. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Isso não é uma doença simples. Por que esses números são tão assustadores? Porque o coronavírus atingiu uma nova população. Ele é novo. Nós não temos nenhuma forma de imunidade, a não ser aquela possível imunidade cruzada a qual eu me referi um pouco antes. Se nós pensarmos que alguns autores dizem que por trás de cada um desses números confirmados existem 6 não confirmados, nós chegaríamos a perto de 20 milhões de casos, de casos apenas no Brasil, nesses últimos 5 meses. Tá? Ou mais de 120 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Isso é a característica desse vírus. Alta transmissibilidade, capacidade de passar de um indivíduo para outro. Certo? Esses daqui são os dados de Campinas, da média móvel dos últimos 7 dias. Esse boletim é agora, do dia 10 de agosto. Tá? E nós vamos comentar alguma coisa sobre a questão da flexibilização. Então, vejam que a curva aumenta, ela tende a cair, mas ela sempre está tendendo a números maiores. Tá? Por que isso? Porque a gente não obedece ao distanciamento social. Há várias razões sociais importantes que precisam ser avaliadas nesse aspecto, né, da necessidade de muitas pessoas terem que sair para o trabalho, para buscarem alimentação para suas famílias. Né? Os supermercados estão abertos, então os trabalhadores dos supermercados estão trabalhando, e tantos outros que eu poderia citar agora. Né? Mas por que o distanciamento ele é importante? Por causa disso, porque ele evita que nós tenhamos casos como esse aqui. Né? O número de pessoas infectadas a partir de uma pessoa, 5 dias depois, 30 dias depois, cada uma dessas pessoas transmitindo o vírus entre si, entre outros indivíduos, nós temos números mostrando a alta transmissibilidade dos vírus. Né? Que é a mesma coisa que eu tento mostrar aqui, com a razão da transmissibilidade. Quanto maior a razão de transmissibilidade, aqui nós temos 5, uma pessoa transmitiria para outras 5. 3, uma pessoa transmitiria para outras 3. E cada um para outras 3. E cada um para outras 3. Então, é uma coisa exponencial. Né? Entenderam? Então, o distanciamento social, ele evita essa explosão de casos, essa disseminação intensa. Né? A outra coisa aqui mostrando, em São Paulo, por exemplo, nós pegamos março, abril, maio. Antes do distanciamento social em São Paulo, esses eram os números, né, da transmissibilidade dos vírus. Tá bom? A partir do momento que isso foi estabelecido, fundamentalmente aqui em abril, observem como as taxas, né, de transmissibilidade elas caem de maneira bastante importante. Né? Por isso que São Paulo hoje está chegando a um processo, aqui é a cidade de São Paulo, está chegando a um processo de abertura possível para algumas coisas, tá bom? Okay? Isso aqui eu achei bonitinho, isso aqui é um cinema na França. Tá? Então, eles colocaram os Minions sentados, tá? Porque as pessoas não
não sentem muito próximas umas das outras, né? Aqui pode sentar 3 pessoas da mesma família, entende? As pessoas de famílias diferentes são isoladas pelos Minions, né? E eles falam para não abraçar os Minions também, tá bom? Para não deixar os vídeos dos Minions. Mas, enfim. Aí vem a importância do uso da máscara, porque o uso de máscara associado ao distanciamento social leva a esses números baixos, né? Então, se você não usa máscara e sai por aí conversando com qualquer um que não usa máscara, você tem uma chance muito alta de pegar o coronavírus, né? Isso chega para um ponto bastante baixo quando todas as pessoas utilizam máscara. Tá? A probabilidade de contágio ela cai de maneira importante. É zero? Não, não é zero, mas ela cai significantemente. Tá? A questão do porquê usar máscara e a questão de falar, de tossir, de espirrar, e etc, etc. Né? Quando nós falamos, estão vendo essas gotinhas menores aqui, ó, esses pontinhos menores? Esses são os aerossóis que nós liberamos quando nós falamos. Eu brinco assim, ó, vamos falar A. Cada um aí fala A. Agora vamos falar T. Aonde você pôs a língua no meio do dente que você jogou um monte de aerossol para fora? No A ou no T? Viram a diferença? T. Isso, exatamente, no T. Se eu falar O, parece que eu estou falando para dentro o O, não é O. Mas se eu falar B, o B vai para fora, o T, que são as sílabas bilinguais aí, né? Não sei como é que chama aí. Entenderam? Mas o falar exala, leva um monte de aerossóis. Falar alto, então, berrar, né? Mais ainda. É normal, né? Quando nós tossimos, ó, nós eliminamos gotículas maiores ainda nos nossos espirros. Mas essas gotículas maiores, olha, a maioria delas, a tendência é que elas caiam no chão. Elas vão para o chão, porque elas são gotículas mais pesadas. O que são essas gotículas? De água. São gotículas de água dentro das quais nós podemos ter vírus. Aquelas gotículas menores, elas vão ficar no ambiente. Elas vão ficar dispersas no ambiente. Estão vendo aqui? As grandes vão para o chão, as pequenininhas ficam em suspensão. Tá? Então, o que acontece? Tanto essas quanto essas são potencialmente barradas pelas máscaras, gente. Elas, de alguma maneira, elas não atravessam as máscaras. Como é que eu sei se uma máscara é boa, é eficiente ou o suficiente? Primeiro, a gente põe a máscara e sopra na máscara, tá? Isso foi uma médica que me ensinou, tá? Estou ensinando vocês o que eu aprendi, eu faço. Põe a mão na máscara e sopra. Se passar ar, a máscara não presta. Outra coisa é colocar a máscara contra a luz. Pode ser a luz de dentro de casa ou mesmo o sol. Se você enxergar a luz, a máscara não presta, tá bom? Isso me ensinaram. Então, eu faço. E eu acho que funciona. Tá bom? Muito bem. Estou testando a minha. Hã? Estou testando a minha. Tá bom. Aí, vejam bem, o que eu escrevo aqui? Ó? Abra janelas e portas de sua casa, deixe o sol entrar. Ventilar ambiente significa você dispersar essas gotículas menores. Quanto menos dessas gotículas chegam até você, menor a chance de você se infectar e infectar por um número pequeno de partículas e você ter uma infecção menos severa. Então, é importante, todo dia de manhã, a gente abrir a janela.
de toda a casa, abram tudo, deixa ventilar, deixa entrar o pó, as donas de casa que ficam trancadas para não ter que passar o pano de pó no outro dia, deixa a casa brilhar, deixa o sol entrar. O sol, ele não vai penetrar lá naquela gotícula e matar o coronavírus, né? Que é uma ideia equivocada que existe. Mas o que o sol faz? Resseca essa molécula, seca essa gotinha de água. E, ao fazer isso, nós podemos dizer bye-bye, coronavírus. Tchau mesmo, tá? Aqui eu estou tentando falar isso para vocês, a mesma coisa, tá bom? E aqui, isso ficou famoso, né? Aonde que o vírus dura mais, né? O vírus dura mais no aço inoxidável, no plástico, porque realmente uma gota de água no plástico, se ele ficar dentro de casa, ele continua como gota de água, porque o plástico não absorve a água, assim como o aço inoxidável não absorve a água, mas aquilo que consegue absorver, o tempo vai ser menor, tá? Mas o importante é que tudo que entra dentro da casa da gente seja desinfetado, né? Ou álcool 70, ou sabão. Bom, no que diz respeito à Covid em si, né, nós temos esse quadro, muitas pessoas sem sintomas, né, a partir do contágio, tá? Grande parte das pessoas não apresentam a doença, isso é comum para quase todas as infecções virais. É muito comum isso. Cada um vai responder de alguma forma, ou com uma memória que já tem, pode ser até daqueles outros coronavírus, né? Ou vai ter uma doença moderada, né? Isso aqui faz praticamente 80% das pessoas que se contaminam não vão ficar severamente doentes, tá bom? 10% serão severos, né, necessitarão de cuidados hospitalares, então peguem aqueles números que eu coloquei lá atrás, né? Se 3 milhões de pessoas forem infectadas no Brasil, né, 10%, 300 mil pessoas vão precisar de cuidados hospitalares, né? E 150 mil pessoas vão ser internadas e ter uma necessidade de ventilação. E, em geral, aqui nós temos 50% das pessoas nessa situação vão à morte. Bom, vão falecer, infelizmente, né? Isso aqui é o perfil, esse 0, 1, 2 embaixo aqui, né? E observem a concentração, desculpem, a concentração, né, da questão da fase contagiosa. Olhem aqui, ó, a fase contagiosa, já a partir daqui 7 dias, considerando 7 dias, nós temos pessoas com ou sem sintomas podendo transmitir os coronavírus, tá? Eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Entender a Covid em si é muito complexo, né? Nós fomos instados a aprender isso aqui, ó. Nós temos possibilidade de dor de cabeça, desconforto respiratório, tosse, dor de garganta, dores musculares, febre e dificuldade respiratória. A febre é um grande alerta, tá? Para a Covid, né? A tosse é uma outra coisa. Há alguns casos de diarreia, principalmente em crianças, tá? O sintoma é associado à diarreia, né? E aí a gente vai ver o que a gente faz com isso. O que está acontecendo dentro do nosso organismo é isso aqui, ó, é uma reação inflamatória severa, que é o nosso organismo, gente, ele tentando responder à presença desse vírus, né? O nosso organismo... A primeira coisa que vou comentar só, o interferon. Interferon é um conjunto de moléculas, né? Um processo assim, o vírus entra dentro da nossa célula, ele se multiplica, essa célula ela é parceira, né? Ela é uma célula que vai avisar as outras células que vem vírus por aí. Como que ela pode avisar? Produzindo esse interferon, que é uma molécula bem pequena, que vai avisar, ela vai se conectar com as outras células, há uma comunicação celular, no sentido de que, quando o vírus penetrar nessa outra célula que está avisada, essa célula vai destruir o vírus. Fazendo o quê? Destruindo aquele RNA que tem as informações
para fazer novas partículas virais. Né? Interferon, todos nós, sobre todas as infecções virais, e a primeira nossa linha de defesa é o interferon. Tá? Ele é muito importante. Só que ele não é suficiente, né? Nesse caso da Covid. Parece que não é eficiente. Então, um conjunto de outras células e outros fatores, esse conjunto aqui, ó, nós chamamos de interleucinas, né? Essas interleucinas, várias delas aqui, elas atuam muito no sentido da inflamação, de gerar um processo inflamatório. A inflamação, ela é um processo de resposta do nosso organismo à infecção, é uma tentativa de eliminar aquilo que não está fazendo bem, mas uma exacerbação, uma quantidade muito grande de resposta inflamatória, ela pode levar, na verdade, a esses quadros mais severos que nós temos aqui, que necessitam de cuidados hospitalares, de UTI, etc, etc. Tá bom? Muito bem. Mas observem que aqui está escrito imune, né? Certo? Imunidade. Imunidade é não ter o vírus? Não. Imunidade significa não ter a doença grave, tá bom? É isso. Não ter a doença grave, não entrar nisso daqui, nesse padrão aqui, tá bom? Para isso a gente vai usar vacina. O que são as vacinas? São pedaços dos vírus ou de outros organismos, ou o vírus inteiro, que são produzidos no sentido de serem inoculados na gente de maneira segura, né? E aí a gente acopla isso, por isso as vacinas, em geral, podem ser mais eficazes que a própria infecção natural, a gente acopla nisso daí o adjuvante, aquilo que vai aumentar a nossa capacidade de resposta para o organismo. Existem diferentes tipos de vacinas, tá? Então, desculpa. Aqui eu tenho o vírus inativado, é o vírus vivo, mas sem capacidade de causar doença, é o vírus inteiro vivo. Eu tenho o vírus atenuado, é o vírus inteiro, tá? Ele pode até causar, ele vai causar infecção, mas ele não vai causar doença. Esse não, esse está morto, né? Esse aqui está vivo, certo? Tem os vírus de DNA, eu vou falar um pouquinho disso, de subunidades, quer dizer, eu vou pegar só essa proteína aqui, ó, vou pegar o ácido nucleico, que produz essa proteína, e vou fazer ele gerar essa subunidade. Aqui vou purificar essa subunidade. E tem aquilo que nós chamamos de VLP, ou vesículas que parecem vírus, tá bom? A vacina de DNA ou de RNA, um pouco mais sobre isso, a gente pega aquele pedacinho do RNA do vírus que produz a espícula, lembram que eu falei dele? E põe num outro DNA, e vai pegar esse DNA e enfiar dentro da célula da gente, por diferentes mecanismos, né? Então, esse DNA, quando ele entrar na nossa célula, ele vai ser lido, né? E aí ele vai produzir a proteína dentro da nossa célula. E como essa proteína é um corpo estranho, não é nossa, é do vírus, a gente vai fazer o quê? Agora eu vou começar a falar sobre anticorpos. Nós vamos produzir anticorpos contra esses vírus. Os anticorpos são importantes na imunidade, tá bom? Para gerar esse processo de imunidade, né? Muito bem. Aí vem essa questão da imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? Ou a imunidade coletiva? O termo correto seria a imunidade coletiva. É quando nós atingirmos um conjunto de pessoas, tá? Que são essas azulzinhas aqui, ó, tá? Atingirmos o maior número de pessoas com capacidade do quê? Com capacidade de estarem imunes, de terem a doença branda ou não terem a doença. E nesse conjunto aqui, tá? Muito bem. Isso depende da capacidade de transmissão do vírus, está explícito aqui,
tá? Isso depende de vacina, né? Nós sabemos que nós não podemos hoje permitir o espalhamento da doença, porque há muitas coisas ainda a serem respondidas. Então, vem a busca pela vacina. O que é a vacina? A vacina é um antígeno, uma estrutura que vai fazer com que a gente produza anticorpos contra o vírus, né? E com isso a gente não tenha doença grave. As vacinas precisam passar por diferentes fases de teste, né? É a fase 1, que envolve fundamentalmente a questão da segurança, né? A fase 2 e a fase 3, que vão definir pela eficácia da vacina, quer dizer, essa vacina funciona? Essa vacina induz a produção de anticorpos? Que tipos de anticorpos são produzidos? Esses anticorpos evitam o Covid, evitam a doença ou não? Entendeu? Isso é feito na fase 2 e fase 3, que é pegar essa vacina e aumentar significantemente o número de pessoas em teste, com um grupo que não recebe, que recebe placebo, e etc, etc. Quanto dura cada uma dessas? Fase 1, 3 meses, fase 2, de 6 a 8 meses, fase 3, de 6 a 8 meses. Vamos pegar 6. 6 mais 6, 12, mais 3, 15 meses. 1 ano e 3 meses. A gente vai fazer 1 ano da pandemia, podemos considerar fevereiro, certo? Portanto, a possibilidade de vacina é metade do ano que vem, ok? Vacina segura é para metade do ano que vem, mais ou menos. Aqui, para mostrar as diferentes vacinas que já estão em testes, que é a de DNA, RNA e etc, etc. E aqui as 2 vacinas mais comentadas aqui no Brasil, desculpem, ambas em fase 3, que a vacina de Oxford, essa daqui é o conjunto de associações aqui no Brasil é a Fiocruz, né? E aqui a Sinovac, que é o Instituto Butantan. A informação importantíssima: o Brasil é um dos países com melhores sistemas de vacinação do mundo via SUS. Nós podemos atingir todas as pessoas com vacina no Brasil. É impressionante a nossa capacidade. Nós produzimos muitas vacinas, tanto na Biomanguinhos quanto no Butantan. Eu tenho absoluta segurança que nós vamos nos sair muito bem com relação a essa vacina, independente do governo federal. Muito bem. Com vacina ou com vírus, a gente vai produzir vírus e a gente vai produzir anticorpos. Os vírus eu detecto com esse teste que vocês já ouviram falar, RT-PCR. De quando? Desde o início da infecção, a partir do 2º dia até praticamente 15 dias, eu consigo detectar, ou às vezes mesmo durante todo o período de infecção, principalmente nos casos graves. Bom, anticorpos, tanto o IgM, que é o primeiro que é produzido, quanto o IgG, né, vão ser produzidos a partir de 10, 12 dias da infecção e se mantém menos tempo, tá bom? Isso é importante. Então, aqui no PCR, eu detecto a primeira fase da doença, eu detecto o antígeno e nos testes sorológicos eu detecto as imunoglobulinas, né? A IgG, os anticorpos, IgG e IgM. Qual que é o melhor? Esse. Por que esse? Porque esse detecta o vírus. Esses daqui têm problemas, dependendo do tipo de teste que é feito. Bom, mesma coisa aqui. Mostrando aqui a resposta inflamatória, que eu chamei a atenção para vocês, né? E aqui o que eu quero chamar a atenção é do tratamento. Não existe nada contra o SARS-CoV-2. Nada. Nenhum remédio funciona para o SARS-CoV-2 por enquanto. O que há é um tratamento para os efeitos da doença, né? Então, reduzir a imunossupressão significa evitar que aquele conjunto de respostas de interleucinas e células, etc., etc., sejam produzidos. E a parte final aqui, que é
corticoides contra a resposta inflamatória, vários inibidores da resposta imunológica, até mesmo soro de outros pacientes convalescentes, que eu chamo de imunoglobulina humana. Tá bom? Nada contra vírus, tá? É tudo fake news. Tudo fake news. Bom? Não adianta tomar álcool, que você vai tomar álcool, toma uma cerveja, né? Pelo menos vai ter prazer. Quer dizer, vai beber álcool para matar o vírus, vai matar a sua célula e não adianta nada, entendeu? Falar que os produtos que vêm da China chegam contaminados, você sabe quanto tempo leva tudo da China chegar no Brasil? Vê se suportaria. Isso é bobagem, pura ignorância, né? Café previne o coronavírus? Não. Essa história de que alimentos alcalinos, né, também previne, para você tomar limão. Limão, o pH dele é 2 a 3. O elemento mais ácido que nós colocamos na nossa boca é limão. Nem ácido, nem não ácido não mata coronavírus. Dentro de uma falta de bom senso, né? Nada. Não tem nada. Coronavírus morre a 26 graus centígrados? Não morre, porque ele não é vivo, mas é uma questão de... Você precisa ter um sistema desidratado, né? A temperatura, é lógico que você colocar no fogo, sei lá, queimar literalmente, né? Você vai matar, né? Entenderam? Mas você vai desidratar, você vai oxidar aqueles compostos ali e você vai acabar com tudo, né? Essa, então, que tem saído agora da ozonoterapia, isso é um crime, né? Eu acho que as pessoas que estão falando sobre a ozonoterapia, inclusive fazer uma ozonoterapia no ânus das pessoas, isso aí é criminoso, né? Essas pessoas deveriam ser delatadas e ir para a prisão e nunca mais sair de lá, sabe? Talvez a gente fazer lá na prisão uma ozonoterapia nelas para elas entenderem a burrice do que é isso, né? O Unicamp condena a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, não existe cientificamente comprovação de que são eficientes contra o SARS-CoV-2. Isso aqui vocês já estão, né, são o que vocês fazem todo dia, né? Não vão a aglomerações, usam o braço para tossir, lava a mão, etc. Futuro, só tem um futuro, é educar para a conservação do ambiente. Vocês todos devem ter netos, ou a maioria deve ter netos. Comecem com os seus netos, sabe? Comecem a educá-los para preservar o ambiente. Por que o coronavírus chegou até nós? Porque nós avançamos nos ambientes dos morcegos. Essa devastação, esse desmatamento, tudo que tem acontecido na Amazônia, com certeza, pode ser que daqui 10, 20 anos a gente tenha novas epidemias decorrentes disso, né? Dessas alterações ambientais que nós temos feito. O homem não acredita que essas mudanças climáticas levarão à destruição, e etc, etc. Eu afirmo que essas alterações climáticas vão nos expor cada vez mais a novos vírus, a novos patógenos, portanto, a novas pandemias. Muito obrigada, abraço a todos e todas. Estou disposta aqui a perguntas, tá bom? Falei demais, hein? É que eu sempre vou introduzindo no meio da minha fala, e vou introduzindo outras informações. Mas, doutora Silvia, pois não. posso fazer uma pergunta aqui? Todo mundo fala que o idoso está na área de risco, problema de pressão alta, problema de coração, problema de tudo. Mas, no entanto, tem pessoas que não têm nenhuma comorbidade e ficou com o vírus. Assim, a gente que tem, por exemplo, eu tenho problema de pressão alta, de tireoide, eu estou na área de risco. Mas pessoas que não têm nenhum problema também pegou a coronavírus. Entendi. Vamos lá, Maria Aparecida, é assim, olha. Tudo é novidade.
para essa relação desse vírus com nós humanos. Tudo novidade, né? A taxa de mortalidade, o índice de mortalidade é maior em pessoas mais idosas e é maior em pessoas que têm comorbidades. Por exemplo, no diabetes, o que nós já conseguimos saber é que os diabéticos eles têm mais receptores para a ligação dos vírus às células. Então, a infecção é mais severa, porque você começa com uma infecção maior, com um número maior de células infectadas. Entendeu? Então, você tem uma infecção forte, grave naquele sujeito. Então, esse é um fato. Pode ser um diabético com 60, como pode ser um diabético com... Né? Também tem isso. Entende? Não é só a idade. A questão da idade é a capacidade de resposta desse indivíduo. Porque, ao mesmo tempo, nós, de alguma maneira, a gente não quer uma resposta muito positiva ao vírus, porque ela leva a uma inflamação severa, mas a gente precisa de uma certa resposta do organismo imunológica, porque é ela que vai minimizar a infecção. Então, se você não tem essa capacidade, porque ficar mais velho leva a alterações fisiológicas normais da própria idade, leva a alterações da nossa capacidade de resposta às infecções normais da idade. Entende? Então, é isso, né? Então, você vai agregando fatores, né, inerentes à própria fisiologia, aquilo que é natural do indivíduo e aquilo que vai se acrescentando, né, na questão das comorbidades, entendeu? Mas também tem uma coisa, nós, os idosos, nós vamos ser os primeiros a tomar vacina. Entendeu? Por quê? Porque já que nós somos um grupo de risco, seremos nós os primeiros a tomar vacina. E como a senhora disse, já no meio aí no final quase da vacina, aqui no Brasil, provavelmente a vacina segura mesmo só para metade do ano que vem, de 2021? Sim, uma vacina segura, sim. Então, até lá não posso viajar. Melhor não. Melhor ficar aqui. Beleza, muito obrigado, gostei da palestra. Obrigada. Agradeço o pessoal do programa Universidade, que está proporcionando para a gente muita coisa boa, para a gente não ficar tão solitário em casa. É verdade, é verdade. O pessoal do programa Universidade está de parabéns, Unicamp, todos nós. Nós, os idosos, também estamos de parabéns, que nós estamos assistindo. Uhum. Alguém pergunta se eu sou da Unicamp? Sim, eu sou da Unicamp. Eu já estou aposentada, tá? Mas eu fui professora no Instituto de Biologia por 36 anos. Bom, da Unicamp, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas para ver se tem alguma coisa. Isso, eles perguntaram sobre a vacina russa, o Adilson. Isso, então, a vacina russa ainda é nada. O que vocês perguntaram? Não tem informação da vacina russa, porque ela não está passando por aqueles períodos que eu coloquei de testes, né? Ela está, teoricamente, ela estaria entrando agora na fase 2 de teste, que é você aumentar um certo número de pessoas, já passou pela fase 1, que é a fase de segurança. O que é a segurança? É você está colocando uma coisa nova dentro de uma pessoa, você tem que saber se isso não vai fazer mal. Quais são os efeitos que essa vacina está causando no sujeito? As perguntas: causa febre, causa enjoo, no lugar onde foi aplicada gera uma reação inflamatória, enfim, né? É isso que tem que ser avaliado. Se faz esse conjunto de avaliações. Você aumenta o número de pessoas na fase 2, certo? Vai continuar vendo esses parâmetros, aí você vai ver. Produz anticorpos? A vacina induz a formação de anticorpos? Esses anticorpos são uma coisa que eu não falei, anticorpos neutralizantes, anticorpos que se ligam lá na proteína de ligação e não deixam ela ligar nas células, chamados
de anticorpos neutralizantes. Entenderam? Produz linfócitos T, que é uma outra forma de resposta, né, celular, que também é importante para gerar imunidade. Fase 2. Fase 3. Eu testei 500 pessoas, agora eu vou testar 9.000 pessoas. Mantendo os mesmos parâmetros da fase 1 e da fase 2. Certo? Só que agora eu pego um universo maior. E aonde é que eu vou testar isso? Eu não vou testar tudo num lugar só, com pessoas com características, né? Eu vou tentar aplicar isso em diferentes populações, com diferentes hábitos, inclusive, tá? Porque a heterogeneidade populacional ela é importante nesse processo também para avaliar, ok? Quanto tempo isso leva? 6 meses. Então, se a vacina da Rússia entrar na fase 3 hoje, daqui 6 meses a gente pode voltar a conversar. Antes disso, não acredito. Né? É coisa política, gente, porque quando a vacina de Oxford, que tem uma empresa particular associada a ela, lançou a primeira, que é a vacina de Oxford, as duas vacinas mais promissoras, a de Oxford e a Sinovac, que é a chinesa. Quando eu falo vacina chinesa, ela é brasileiríssima, sabiam? Sabe por quê? O que os chineses deram para nós? O vírus. Mandaram o vírus dentro de uma ampolinha para a gente, sabe? E tudo mais está sendo feito no Butantan. Nós temos uma capacidade fantástica estabelecida para fazer isso, gente. Podem acreditar. Tá? Então, nós estamos produzindo vacina, nós estamos testando vacina, nós vamos fazer... Depois que você vacina, você tem que acompanhar as pessoas, tem que coletar, dar 2 doses, coletar sangue dessas pessoas num intervalo de tempo pré-definido. Quando tudo isso termina, daqui uns 3 meses, aí eu tenho que produzir a vacina. Sabe quantos milhões de frasquinho vai ter que fazer para produzir a vacina? Se for uma dose, 7 bilhões. Se for 2 doses, 14 bilhões. Não tem indústria que produza frasquinho de vidro com essa capacidade. Então, tem que pensar que a vacina tem que conter mais de uma dose ali dentro para vacinar 5 ou 6. Entenderam como é complexo? Pensa em seringa, agulha, geladeira, enfim. Chegar lá na Bahia, lá nos grotões do Amazonas, lá com a vacina, tudo isso é muito complexo. Né? E essa vacina, quanto tempo vai durar? Não sabemos, tudo isso tem que ser feito. Então, a vacina... Vocês sabem que o Putin fez toda aquela declaração porque a filha dele é uma voluntária, né, da vacina. Então, o que a filha dele está sentindo, ele contou. Não foram os cientistas, foi o que a filha dele que tomou vacina. Tá bom? H. pylori, Maria Aparecida Zambelli. Não é vírus, é bactéria. Tá bom? Não é vírus, não, é uma bactéria. Cuida com antibiótico. Antibiótico não serve para nenhum vírus. Tá? Tudo bem, mas o meu faz 2 anos, já curei, já. Curou, isso aí é curável. Você tem uma vez, não vai ter mais. Tá bom? Fica tranquila que eu também já tive, mas eu era novinha, toda estressada. Obrigada. Fica brava. Obrigada. Uma vez só na vida. Doutora Maria Silvia, tem umas perguntas aqui. Pois não, vai fazer. Que o pessoal pergunta da vacina que está sendo testada na Unicamp. Uhum. Que é essa o da pessoal tem Sinovac. elogiado bastante, gostaram da sua palestra, da sua exposição. Obrigada. Eu sou boa para falar, né? Eu falo muito. Fala de uma forma que é gostosa para a gente ouvir. Obrigada. Fala de um jeito que é fácil para a gente entender, né? Fala com palavras fáceis. A minha preocupação é que vocês entendam, né? Por isso que eu não vou ficar aprofundando aqui a coisa científica,
E aqui não precisa. Só para a gente poder atender a todo mundo, as pessoas estão fazendo perguntas no chat. Então, vamos tentar responder primeiro, aí quando esgotar, a gente abre para quem quiser fazer outras perguntas que não foram colocadas aqui. Então, você pode me fazer a pergunta? Então, sobre o da Unicamp, né? Sim, a vacina da Sinovac, do Butantan. Isso. Caso sentir sintomas leves, deve ir ao hospital, fazer teste ou ficar em casa e não fazer nada. Então, a orientação é, se você tem sintomas leves, você deve acompanhar os seus sintomas leves. Se você puder abaixar o aplicativo do coronavírus no seu celular, é uma boa, porque é um coronavírus, o aplicativo. Inclusive, a própria Unicamp, me parece que tinha sugerido isso, saber isso e falar para eles. Se você tem sintomas leves, fique em casa. Agora, ficar em casa, você é sozinho ou você mora com alguém? Né? Se você é sozinho, se você mora com alguém, põe máscara. E todas as vezes que esse alguém for chegar perto de você, ele também deve usar máscara. Okay? Você deve acompanhar a sua temperatura, e caso da temperatura aumentar e persistir, você sentir principalmente fadiga, vem aquela questão da falta do olfato, a falta do paladar, procure um posto de saúde. O posto de saúde vai fazer o quê? Colocá-lo, vai fazer análise e ver se você está entrando mesmo no grupo do possível infectado. Vai fazer exame, vai fazer o quê? Na dependência de como você está, vai mandar você de volta para casa. O correto é isso, tá bom? Aí você vai continuar e eles vão fazer o seu exame. Vão te responder o resultado do seu exame, se você está ou não está infectado. Se os sintomas vão aumentando, aí você tem que procurar um atendimento hospitalar, tá certo? É assim, não tem que ir para o hospital direto, apesar de alguns dizerem que é para fazer isso, essa não é a orientação. Pessoal, no SECOM, no nosso SECOM, vocês têm todas as informações com relação a isso. Talvez seja bom vocês acessarem lá, né, o site do SECOM, porque ele orienta muito bem sobre como devemos nos comportar no caso de suspeita de infecção, da infecção, tá? É uma informação absolutamente segura, tá bom? Eu aconselharia vocês a darem uma olhadinha lá, tá? O que mais? As pessoas têm perguntado, assim, em relação à efetividade, né? Como saber se uma vacina será efetiva, já que entra uma questão política. Tá. Né? É assim, então, quando nós entramos em fase 3, nós vamos buscar exatamente essa resposta, a eficácia da vacina. O que é a eficácia de uma vacina contra uma infecção viral? É não ter doença grave. Não é não ter o vírus, não é não se infectar. É, mesmo se infectar, a doença não ser grave. É para isso que servem as vacinas para vírus, não é contra o vírus, é contra a doença grave, ok? Então, o que eu tenho? Vamos lá, tenho 10 mil pessoas sendo testadas, aleatoriamente 5 mil de um grupo, outro grupo de 5 mil. 5 mil que tomam a vacina, 5 mil que não tomam a vacina. Dentre os 5 mil que tomaram a vacina, nós vamos ter pessoas doentes. E dentre os 5 mil que não tomaram a vacina, nós também vamos ter pessoas doentes. Tá certo? Quantos doentes ficaram aqui? Quantos doentes ficaram nesse outro grupo? Qual foi a severidade da doença em cada um desses grupos? E aí eu vou procurar o suporte biológico. O que é o suporte biológico? É a presença dos anticorpos neutralizantes, é a presença de uma resposta celular contra o coronavírus. Então, vou fazer avaliações laboratoriais dos dois grupos, né?
e vou, a partir dessas avaliações, determinar pela eficácia. O que é que se espera, nesse caso, para o novo coronavírus, para a Covid? A eficácia ser de 50%. Só 50%, não mais do que 50%. Quer dizer, se vier mais de 50%, ótimo. Né? Maravilha. Né? Porque nós temos vacinas com eficácia de 90%, 95%. Entenderam? Ou seja, 95% das pessoas que se vacinam contra a febre amarela vão ficar protegidas da febre amarela. O que eu estou dizendo, 50%, é que 50% das pessoas que forem vacinadas para a Covid-19 serão protegidas de Covid-19 severa, grave. Entenderam como é que funciona? Então, a eficácia vai ser determinada na fase 3, quando nós temos esse gigantesco número de pessoas que estão sendo imunizadas com as vacinas. Tá? Para esse caso, o que se coloca, pelo menos no caso da vacina da Sinovac, né, associada aqui com o nosso Butantan, é 50%. Tem mais? Tem gente perguntando o que é carga viral. Ah, carga viral. Tá, ok. Carga viral é o número de vírus com os quais nós mantemos contato quando eles vêm e nos infectam. Isso é carga viral. Olha como esse mundo é um horror. É muito complexo. Mas nós não sabemos qual é a carga viral para o SARS-CoV-2 infectar humanos e gerar doença. Nós não sabemos, nós não temos como fazer isso. Nós podemos fazer testes, podemos fazer ensaios matemáticos, mas ensaios biológicos nós não podemos fazer. Né? Eu não posso pegar 100 partículas virais e espirrar no nariz de alguém e depois ver o que vai acontecer se eu espirrar 1000. Entendeu? Não posso fazer isso. Antigamente se fazia, tá, gente? Lá em 1910, isso não era... Hoje a gente não pode fazer isso. Mas é isso, 100 partículas virais são suficientes para causar a Covid? Ou 1000? Ou uma? Ou uma? Tem vírus, rotavírus, que causa diarreia em crianças, já foi comprovado que basta uma partícula viral. Mas o rotavírus é um vírus muito resistente. Né? Não adianta lavar, não adianta passar desinfetante, não adianta passar nada, que ele passa de liso por esses agentes, diferente do coronavírus. Entendeu? Então, é uma pergunta que, apesar de que agora eles adaptaram um modelo em rato para fazer testes de Covid, então a gente vai saber que em rato qual vai ser a carga viral. Em camundongo, não em rato, em camundongo. Mas para nós, mas é isso, tá? Aí tem a importância da máscara, né? Que a máscara faz o quê? Ela tem 1 milhão de partículas de vírus aqui, gente. Ela segura 980 mil. Então, ela tá impedindo que você entre em contato com 1 milhão. Esse é o papel da máscara. Tá? E principalmente nos aerossóis, nas menores gotinhas de água, aquelas que ficam em suspensão. Tá bom? Tem mais? O senhor Michele, ele está perguntando se receber jornal em casa é perigoso, né? Em questão de infectar, né? De transmitir. Não. O cuidado que deve ter com o jornal é papel. O papel tem, aí o vírus pode ter umas poucas horas de manutenção ali, mas evitar de levar a mão ao rosto no manuseio do jornal. Quer proteger? Põe máscara quando você está lendo o jornal, sabe? E depois lava a mão com sabão e passa álcool gel. Mas é um hábito, né, doutor Michele, que o senhor tem, que o senhor deve gostar, pode manter. Mas com esse tipo de cuidado apenas. Não se incomode com isso, não. Não precisa botar fogo no jornal, não.
Pode continuar lendo seu jornal. Tem mais? Doutora Maria Silvia, tem uma aluna perguntando, a Celi, a respeito do custo, não, a Celi não, desculpa, a Maria Regina, do alto custo dos testes, se a Unicamp teria condições de oferecer para os alunos do programa Universidade os testes com valor mais acessível. Vamos aos testes. Quando fazer testes e por que fazer testes? Né? Há uma fala comum que tem que fazer teste, tem que testar, tem que testar, tem que testar. Né? Veja bem, o teste de PCR, ele deve ser aplicado em pessoas que estão com sinais e sintomas. Ele tem um tempo de validade, né? Por caso de, principalmente para as pessoas que não vão ter a doença severa, tem um tempo em que ele fica negativo. Entenderam? E tem um tempo antes de começar qualquer sinal e sintoma que ele também é negativo. Então, o RT-PCR ele é temporal, ele é absolutamente temporal. Um exame negativo hoje é um exame negativo hoje. Se você fizer o exame daqui 2 dias, ele pode estar positivo. Você pegou o vírus faz 2 dias. Então, você teria que fazer exame assim. Se você não tem sinal, se você não tem sintoma, você quer saber se você pegou? Entenderam? Aí pode ser o seguinte, mas eu estou com sinal, estou com sintoma, então você vai fazer o PCR. Se você for no posto, for conduzido naquilo que eu falei, eles vão fazer PCR em você, a RT-PCR em você, porque eles querem saber se você está contaminada, porque uma vez você contaminada, você passa a ser contaminante. Você passa a ser aquele que vai passar o vírus para outras pessoas, então seu comportamento vai ter que ser diferente. E todas as pessoas com as quais você manteve contato num determinado intervalo de tempo, eles vão conversar com você, fazer várias perguntas, essas pessoas deverão ser avisadas da possibilidade de que podem estar contaminadas. Por quê? Porque tiveram contato com você. Então, elas passam a ficar alertas também com relação a dor de cabeça, espirrar, perder paladar, etc, etc. Entenderam como tem que funcionar? A importância do teste está aí, para o rastreamento dos possíveis contaminados. E o teste sorológico? O teste sorológico, que vai procurar IgG e IgM, ele é para as pessoas que já foram contaminadas. Porque você não pode dizer que, naquele momento que você está fazendo o teste, a pessoa está com o vírus ou não, porque o vírus só é detectado pelo teste molecular, que é o RT-PCR. Então, você faz o teste sorológico, deu positivo. Aí você vai perguntar, nossa, deu positivo. Quando será que eu me contaminei? Será que eu estou contaminada ainda? E agora, o que eu vou fazer? Mas eu não tive nada, não passei por nada. Meu Deus do céu, mas eu abracei fulano, eu beijei ciclano. Não está sendo fiel aí, hein? Entenderam? O teste sorológico, ele vai te responder que você já teve. Já teve. Passou. Dependendo do tempo que você fez o exame. Então, não se preocupem com isso, sabe? Fazer o exame é temporal, é muito temporal. Né? Não adianta pegar todos vocês, o programa, e vou fazer... primeiro que vocês não vão ficar juntos, né? Mas vou fazer exame de todos vocês. Faço. E daí? Detectei 2 positivos. Então, eu vou cuidar desses 2 positivos. Entendem? Não é a questão de custo, é a questão epidemiológica que é importante nesse processo. A epidemiologia da doença. Você não precisa ficar criando mais problema do que já temos. Tá bom? A pergunta é se existe confirmação de reinfecção, se a gente tem essa confirmação. E vou falar, quem já teve o vírus ainda pode ser transmissor?
Ok. Se você se reinfectar, sim, você pode ser transmissor. Logo, eu já estou respondendo que você pode se reinfectar. É comum. O vírus é um novo coronavírus, mas ele não é uma entidade biológica tão diferente de tudo que nós conhecemos sobre essas nossas entidades biológicas. A gente se reinfecta com o vírus do resfriado, a gente se reinfecta com o vírus da gripe, a gente se reinfecta com... Entenderam? Mas quando eu tomo a vacina da gripe, não é para não reinfectar, é para não ter gripe brava. É para não ter gripe severa. Por isso que eu tomo a vacina da gripe todo ano, porque o vírus muda. Entendeu? Aí você vai falar, mas o coronavírus mudou? Não obrigatoriamente, porque o que pode ser? Pode ser que cada sujeito, esse sujeito que se reinfectou, ele seja um mau respondedor ao vírus. Ele não responde bem imunologicamente, ele não produz anticorpos neutralizantes. Muita gente é assim. Lembra que eu falei de 95% da eficácia da vacina lá? Tem 5% do sujeito que você pode dar a vacina 10 vezes que eles não vão responder. Eles são maus respondedores, eles não conseguem responder. Entende? Então, é possível a reinfecção? É possível a reinfecção. Na reinfecção, o que tem que se perguntar é: a severidade, houve doença na reinfecção? Se houve doença, qual o grau de severidade dessa doença? É isso que tem que... essa é a sequência que tem que fazer. Vai ser muita gente falando, infectei, estou infectada de novo. É muito comum isso, tá? Não é não esperado, isso é esperado. O que mais? A Sara continua ainda com a dúvida. Os casos de reinfecção estão teoricamente, serão mais brandos? Teoricamente, é o que se espera. Saindo fora dessa porcentagem dos maus respondedores, é sempre o que se espera, que na reinfecção a doença seja mais branda. É isso, esse é o comum, é o esperado, tá bom? Normalmente é assim que aconteça. Estou vendo que estão querendo me trazer de volta aqui, né? Para eu falar de como estão as sinalizações. É só me chamar que eu venho. Viu só? Que beleza! Eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta. Se alguém não teve a sua pergunta respondida, pode se manifestar. Eu vou pegar... Tem alguém pedindo coisa do coronavírus? Coronavírus SUS, tá? Coronavírus SUS. O aplicativo é Coronavírus SUS, tá bom? Aqui a carinha dele, ó. Eu tenho no meu celular, ó, aquele aqui, ó. Esse daqui. Ô, doutora Silvia, essa vacina que está testando nos funcionários, no pessoal da Unicamp aí, essa vacina, se der certo para eles, se for os testes der tudo certo, elas vão ser aplicadas em nós também, assim, na população em geral, se der tudo certo? Isso, exatamente. Elas estão testando neles para dar certo, para passar para a próxima. E mais ou menos quanto tempo? Assim, até o final do ano, será que já deu tudo certo para eles? Então, olha, vamos contar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Sabe quando vai acabar o teste? Janeiro. Então, por isso que há essa possibilidade de que a vacina apareça em março. Porque não é só produzir, não é só dar certo, Maria Aparecida, é produzir a vacina. É verdade. O risco econômico está sendo bancado, né? Quer dizer, se os primeiros testes já começarem da fase 3 já começarem a ter bons resultados, muitas plantas vão começar a produção da vacina, porque a produção da vacina é bem trabalhosa.
né? Entendeu? Porque quando você oferecer a vacina para a população, primeiro nós, os idosos, depois os idosos com comorbidades, depois os idosos. Entendeu? As crianças, as grávidas, isso vai gerar, não? Então, você tem que ter a disponibilização de vacina. Mas você pensar num processo também muito parcelado, custa muito mais caro. Né? Entendeu? Então, isso aí vai ser estudado. Nós temos especialistas no Brasil em epidemiologia a gente pode confiar neles. O que eu posso dizer é, podemos confiar no Butantan, podemos confiar em Biomanguinhos, tá bom? Obrigado, fiquei esclarecida. Muito obrigada. Gostei da palestra, foi muito boa, aproveitamos muito, tiramos muitas dúvidas. Okay. Gratidão, viu? Você é muito linda, especial, viu? Obrigada. Estou longe de ser linda, mas posso ser especial. Eita, como a gente se menospreza. Não, está sempre diminuindo. Não é. Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, né? Que é poder conversar com você, tá bom? Tá ótimo. A Sara está pedindo para enviar os slides por e-mail. Posso enviar? Tá. De qualquer forma, Sara, a gente vai disponibilizar o vídeo na área do aluno e do instrutor, tá bom? Aí você pode também ter acesso. Você podia disponibilizar o vídeo para mim? A gente vai colocar na área, doutora. Eu entro lá? Na sua área de instrutora, isso. Tá okay. Ali a gente já tem todos os vídeos que a gente tem produzido desde o começo da pandemia. Legal. Quando nós entramos com o isolamento social, às vésperas de iniciar o nosso semestre. Daí nós pedimos para os instrutores disponibilizarem vídeos para a gente poder oferecer algumas opções para os nossos alunos. Então, lá na área de instrutor e de aluno, tem todos os vídeos desde março. E tudo isso que a gente está produzindo agora também estará disponível lá. Tá bom? Porque tem minha cunhada, falou assim, Silvia, manda para os velhos do lado de cá, só para... A Simone, a gente tem a equipe que transforma, né, os vídeos em YouTube para a gente poder disponibilizar lá. Tá bom, obrigada. Tá bom? O pessoal que edita, né, os vídeos. Edita. Essa Maria Aparecida é uma sabereta da esquina, hein? Estou curiosa. É a mãe que dizia, sabereta da esquina. É perigoso ser sabereta da esquina, hein? Não tem problema. Não, é brincadeira, porque assim, o sabereta da esquina ele acaba sendo corajoso, né? Ele vai se metendo e às vezes não dá muito certo. Bem, gostaríamos então de agradecer a participação de todos vocês, alunos, da professora Maria Silvia Gatti, que trouxe esse conteúdo tão angustiante para a gente, né, por vários aspectos, mas de uma forma suave, de uma forma acessível, tranquila, e a gente espera fortalecer esse vínculo no próximo semestre, né, doutora? Com boas notícias da vacina, de como que isso tem evoluído. A gente sonha que o próximo semestre a gente consiga já oferecer as aulas presenciais, né? Mas aí a gente depende muito do comportamento da população, e isso é importante que vocês, alunos, sejam agentes multiplicadores destas informações, dos cuidados, né? A gente só vai poder estar confraternizando, abraçando, beijando, se a gente conseguir hoje fazer essas restrições, né? É verdade. Eu acho que essa é a responsabilidade de cada um com o contexto de todos, né? Essa é a mensagem que a gente tem que colocar. Né?
não gosto muito do tal do novo normal, qualquer coisa assim. Eu acho que nós vamos ter que nos readaptar, né? Nós passaremos por algum tempo das nossas vidas com a presença do novo coronavírus, tem a vacina, totalmente susceptíveis a infecções severas, né, pelo vírus. O que a gente tem que fazer? Primeiro é a assunção, né? Quer dizer, assumirmos que essa é a situação atual, não negar, jamais negarmos tanto o SARS como a COVID-2, a Covid. Primeira coisa é isso, porque a hora que a gente assume, a gente tem que assumir a responsabilidade individual, né? Com o seu corpo, com a sua vida. Você é responsável pela sua vida. Todos nós somos capazes, né? Tem um livro que eu estou lendo que chama Mortais. Ajuda um pouco no processo de envelhecimento, sabe? Então, essa responsabilidade. A partir dessa responsabilidade, a responsabilização coletiva, né? Que é pelo todos. Evitar ficar fazendo coisa achando que, né? Que não vai acontecer comigo, não pode. Entender isso, assumir isso e buscar formas de compensar a tristeza, a ausência dos que a gente ama, né? A gente consegue fazer isso. Assiste um bom filme, lê um bom livro, caminha no quintal de casa ou na rua, vai caminhar, vai tomar sol, sabe? É importante que a gente não se confine, assim, né, nos nossos espaços. Então, sejamos criativos para o lado do bem, né? Não para o lado do mal. Se você tem um vizinho que nega, não olhe para ele, nem deixe ele chegar perto de você. É isso. Seu vírus está aí, está na rua, está nas pessoas. Eu agradeço muitíssimo o convite, fico à disposição, né? Quiserem fazer perguntas e pedir para a Simone me encaminhar, pode mandar. Tá ótimo. Responderei com prazer, tá bom? Enfim, parabéns pelo programa, pela retomada do programa. Eu acho que é importante, né, esse conjunto de pessoas poder ficar em contato, né, conversar, e etc, etc. Tá bom? Obrigada. Agradeço a todos, viu? Acho que deve ter sido a Simone que me indicou, obrigada para ela também, né? Simone tenho muito carinho por ela. Enfim. Ela estava assistindo no começo da palestra. Legal. Ela entrou e saiu. Manda um beijo para ela. Mando sim, doutora. Isso, tá bom? Beijo para todos. Beijo. Eu estou falando um negócio para todo mundo, todo lugar que eu vou. Aqui no meu condomínio tem um garotinho, chama João, tem 2 anos, baixinho, e o João vê a gente, corre para abraçar. Eu deixo ele abraçar minhas pernas. Acho uma delícia. Não tem risco nenhum, viu? Então, manda abraçar suas pernas. Não tem risco nenhum. Que bom. Boa dica. Beijo. Tchau. Vou sair.